Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. A nossa reflexão, o nosso estudo deste momento é a doutrina das penas eternas, que nós vamos encontrar no capítulo 6, itens de 1 a 25, da obra O Céu e o Inferno. Qual é a origem das penas eternas? Kardec vem nos falar sobre esse tema com muita propriedade. Ele nos diz que a crença na eternidade das penas eternas perde terreno dia a dia e que o seu fim, o fim das penas eternas, se encontra bem próximo. E por que ele diz isso? Porque ele disse que sempre essa pena, essa doutrina, ela é supérflua, ela é desnecessária ocuparmos tempo com tal doutrina, né, que é essa das penas eternas, que por si só se extinguirá. Mas continua Kardec a dizer que não se pode contestar que, apesar de ser uma coisa já caduca, essa doutrina ainda constitui argumento dos adversários de ideias novas. Por esse lado, a questão, então, merece um sério exame, segundo nos afirma Kardec. A doutrina das penas eternas, ela teve sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. E quanto mais próxima do estado primitivo o homem se encontra, mais material é esse homem. E, por consequência, o senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve. Razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos, os atributos de Deus e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga, por causa da sua ignorância espiritual. E com isso, tudo tem uma visão, esse homem primitivo, totalmente distorcida de Deus, sendo para ele um Deus soberanamente absoluto, terrível. Eles veem em Deus como se estivesse armado com um raio, como se Deus estivesse armado com um raio, semelhante a um guerreiro, né? Um Deus de mansuetude e cordura, para eles não seria um Deus, porém um ser fraco e sem condições de se fazer obedecer. Um Deus de vingança implacável, com castigos terríveis, eternos. Para esse tipo de homem, eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica, à sua natureza material. Por isso nós vemos em Moisés, né, nas suas leis disciplinares, uma rudeza, uma materialidade muito grande. Mas à medida que o espírito se desenvolvia, esse véu material ia se dissipando pouco a pouco. Para ele, né, e os homens tinham mais condições de compreender as coisas espirituais. Nós vamos ver que é a lei do progresso. Aí o entendimento foi começando a mudar sobre Deus, né? E foi assim que, com a vinda de Jesus, né, ele pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino e não deste mundo, desvinculando Deus completamente desse aspecto material que os homens até então compreendiam Deus. Mas mesmo assim, o Cristo, ele não pôde revelar ao povo da sua época todos os mistérios do futuro. Quanto a outros pontos que nós vemos no seu evangelho, ele limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde e que estão sendo desenvolvidos até hoje.
Portanto, a doutrina das penas e recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias, sobretudo em relação às penas. Ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Por isso ele disse, Jesus, que muita coisa ele poderia nos dizer, mas que nós não teríamos condições de compreender naquela época. Jesus, estava traçando aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor ao próximo e pela caridade. O egoísmo pela abnegação era já muito para aquela época. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Eis porque Jesus não entrou em minúcias, né, sobre esses detalhes, né, porque as pessoas não iam entender. Ele teve, que nós falamos muito, né, teve que ter habilidade, porque nessa época não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Então Jesus usava expressões enérgicas e se serviam delas para impressionar as massas, o que se verifica quando ele fala nos culpados com o fogo eterno e de serem lançados na Geena, que Geena é um monturo onde se jogava as imundícias da cidade, mas só no aspecto de impressionar. Mas todo o ensino de Jesus, nós sabemos, proclamou a mansidão do Criador, a sua benignidade, como vemos no Pai Nosso. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus, daqueles que dizem dessa vingança de Deus. Então, voltemos aos dogmas das penas eternas. E eis o principal argumento invocado a favor dessa doutrina das penas eternas, esse dogma. Dizem eles, é doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade da pessoa que foi ofendida. Por exemplo, o atentado a uma pessoa de um soberano é considerado mais grave do que o relacionado a qualquer súdito, e por isso mesmo mais severamente punido. E para os adeptos dessa doutrina das penas eternas, sendo Deus mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo, isso é, eterno, porque eles tinham essa concepção que nós somos capazes de ofender Deus, e Deus é capaz de sentir-se ofendido. A refutação a essa doutrina é justamente com os atributos de Deus, que é único, que é eterno, que é imutável, é imaterial, é onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira. Só um ser infinitamente pode fazer algo de infinito. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade nele. Então, admitindo-se que uma ofensa temporária a Deus pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, ele não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um desses atributos exclui o outro. Então, vejam bem, a refutação é nesse sentido, né? E a impossibilidade material das penas eternas, pois o Espírito progride sempre. Portanto, a eternidade das penas é impossível. Nós não seremos eternamente maus, eternamente imperfeitos, eternamente egoístas, eternamente orgulhosos, porque existe uma lei de progresso. Então, o dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas.
Esses dois princípios, né, destroem-se, um aniquila o outro. A lei de progresso é uma lei divina, imprescindível, evidente, não é uma teoria, é um fato corroborado pela a experiência. E nós encerramos essa pequena reflexão trazendo uma fala de Ezequiel no capítulo 33, versículo 11, quando Ezequiel diz: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Esta é uma afirmativa frontalmente destruidora das penas eternas, dos sofrimentos eternos. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós podemos ter essa compreensão desse Deus infinitamente bom e justo, que não vinga, que não pune e que nos ama, eternamente nos ama. Muita paz aos nossos corações.